Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje nós vamos falar sobre web rádio, sobre futebol de campo, sobre futebol de salão. Estamos recebendo o Dedé Nelei. Tudo bom, Dedé? Prazer, Júlio, estar aqui com vocês no Volume de Jogo. Vamos falar do que você entender que é melhor para essa pauta. E estou muito feliz de estar aqui com você. Pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Fica até o final que nós vamos falar dos outros times também, não só da Web Rádio Fluminense. Dedé, fala aí, como é que foi o teu início no futebol? Rapaz, já tem um tempinho, né? Eu tenho uma estrada longa aí. Sou de 77, a geração de Atirson, Luiz Alberto, Felipe Michel, Benhur. Eu comecei no futebol de campo, né? Eu fiz bem antigo aquela questão da peneira, né? Participei de uma peneira lá no Flamengo em 94 ou 95, 94 para 95. E aí eu acabei sendo federado no Flamengo, né? Marcos Paquetá. E tava indo muito bem no Flamengo. Eu costumo dizer que a parte financeira, a primeira que eu ganhei de futebol foi com o Flamengo, né? Mas aí eu tive uma lesão no pior ataque do mundo, lembra do pior ataque do mundo, melhor ataque do mundo? Tinha aquela brincadeira, né? Edmundo sabe, Romário. O Edmundo sabe Romário. Eu tive uma contusão num lance com o Edmundo, involuntário, não teve culpa nenhuma no lance. E eu fiquei 8 meses parado. Depois dali, aí eu acabei saindo do Flamengo, o grupo acabou inchando, ficou muito inchado, na verdade, né? E eu acabei buscando outros caminhos, acabei indo pro futsal. Então, Mas em que posição tu jogava no eu jogava de volante, mas eu não sabia que eu sabia fazer gols, porque depois, na minha vida inteira, né? Eu fui artilheiro do Campeonato Carioca, a gente vai falar aí algumas vezes, mas eu jogava de volante. Naquele momento da minha vida ali, eu achava que era a posição correta, mas na verdade não era, né? Mas tudo bem, faz parte, foi um grande aprendizado. Ter feito a minha base no Flamengo foi muito importante naquele momento. E no futsal você começou no Melo, né? Isso, comecei no Melo. Depois eu tinha ido pro Botafogo. Tive uma proposta de Botafogo de Ribeirão Preto, na época no campo também. Mas uma história engraçada, quando já estava quase tudo certo para ir pro Botafogo, o treinador na época, o falecido Jorge Vieira, ele acabou sendo demitido. Tinha perdido pro Corinthians. Eu ia viajar na semana seguinte, acabei não indo. Acabou melando a negociação. E aí depois eu fui pro futsal, né? Acabei começando no Melo, com muito orgulho lá, o Melo lá na Vila da Penha. Tem muitos amigos lá no Melo. E aí dali, da Melo, fui pra Olaria, Botafogo, América, Espanha, Tio Sam, Grajaú. E antes de jogar na Espanha, você jogava onde aqui no Rio? Então, jogava no Melo, joguei o Campeonato Carioca no Melo. Isso. Nós fui primeira vez que eu fui artilheiro do Campeonato Carioca 3 vezes de futsal. Na primeira foi pelo Melo, né? Eu acabei sendo artilheiro do Carioca, me destaquei, acabei sendo levado para Olaria, aí através do professor Alexandre Velasco, foi o meu primeiro treinador no Olaria. E depois dali eu acabei me destacando também, fui pro Botafogo, futsal. Do Botafogo eu fui pro América, estamos falando de um ano, né? Temporada de 8 meses, futsal tem 2 campeonatos por ano, era o metropolitano e estadual. E aí quando eu fui pro Grajaú Country, também através do Alexandre Velasco, já tinha passado por Botafogo, América, aí eu fui pro Grajaú, que ele saiu do Olaria para o Grajaú. E aí eu me destaquei também, foi a segunda vez que eu fui artilheiro do Campeonato Carioca. E nós perdemos uma final pro Flamengo, Campeonato Estadual, e aí daí eu fui pra Espanha, recebi uma proposta, e aí eu larguei o Grajaú e fui pra Espanha. E lá na Espanha, você lembra o nome do time, se era a primeira divisão? Então, na verdade lá eu joguei num time chamado Melilla, né? Era a segunda divisão. Sim. A segunda divisão tinha 48 equipes lá, né? Eu jogava no grupo B, no grupo de Madrid, né? Então fui muitas vezes a Madrid, a Almeria, Málaga, e a gente fez uma campanha, fiquei lá um ano, tava uma campanha muito... naquele momento, porque lá é o seguinte, o Júlio, lá são times de cidades, né? Então vamos trazer, por exemplo, aqui uma prefeitura, por exemplo. Isso. A prefeitura, ela banca todos os esportes lá. Naquele momento tinha futebol de campo, vôlei, handball e futsal. Pela ordem, o futsal só estava na frente do vôlei. Então, para subir, eles faziam um time para subir, investimento forte no futebol de campo, para ir para a primeira divisão da Espanha. Aí o handball também tem muito prestígio na Espanha, muito forte. Era o segundo investimento, o futsal era o terceiro. E naquele ano, quando eu fui contratado, a gente acabou depois descobrindo que era uma equipe para se manter ali na segunda e não cair para a terceira, né? Só que os resultados foram acontecendo, a gente chegou a estar em quarto colocado no grupo, né, para subir para a segunda divisão, mas no playoff a gente acabou ficando para trás, entendeu? E por que você ficou só um ano lá? Então, rapaz, aí foi a parte que eu tenho, que eu me recordo de uma maneira muito,
Muito ruim, porque assim, eu acabei tendo um princípio de depressão, né? Na época eu fui morar sozinho, né? Morava sozinho, morava com outras... Não é sozinho de família, né? Mas tinha um outro brasileiro, que era o meu amigo Rato, grande Rato. Tinha um outro espanhol também, o apartamento era muito grande, a moradia, eu tinha tudo, a alimentação. Mas a questão do ficar sozinho, de morar sozinho naquele momento da minha vida foi ruim. E eu me emagreci muito, tive um princípio de depressão, pedi muito ferro porque eu não me alimentava perfeitamente, né? A comida espanhola não era mais que eu mais gostava, a culinária, né? Nunca gostei muito de paella, meu negócio é carne, churrasco, é picanha. Então, acabei sofrendo um pouquinho lá, e mediante isso eu preferi voltar e acabei voltando pro Brasil e fechando com o Tio Sam pra jogar a liga. Aproveitando que você falou que teve depressão. Então, essa questão do Tite, que teve uma... É muito sério, né? É muito sério, né? Isso é muito sério, isso é de cada um também, né? Sei. Assim, você acaba dando uma pirada, né? Você acaba estando no lugar, não reconhecendo o lugar. E pelo que eu vi do Tite foi isso. Ele acordou meio que desorientado também em relação a isso. Uma né? crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Eu tive essa crise lá também, Sei. quando eu tava dentro do navio. E hoje não existe mais esse grupo separatista, que era o ETA, né? O ETA era um grupo forte na Espanha, um grupo que atacava muitos militares, né? Fez vários atentados lá na Espanha. E eu tava dentro desse navio, a gente indo de Melilla para Almeria, se eu não estiver enganado. Nós tivemos que sair do navio porque tinha suspeita de bomba no navio, porque tinha muito militar viajando naquele dia. E aí eu tive essa crise ali. Depois ficamos 2 horas fora do navio para fazer aquela vistoria. E depois falaram que tinha que voltar. Eu falei, eu não vou voltar, não. Não vou voltar. Isso aí vai explodir no meio do Mediterrâneo. Não saí do Brasil para passar por esse sufoco, não. Sou nascido no Rio de Janeiro, uma cidade tranquila. Então, eu falei que não ia voltar. Aí todo lá, o capitão, na época, eu me dirigi ao capitão da equipe para ele passar pro técnico e o técnico passar pro presidente, né? Eu não podia ir direto no presidente. Tinha uma curva hierárquica, né? Uma hierarquia que eu tinha que seguir. E aí eu falava, não vou. E aí a galera toda indo, e aí vieram falar comigo. Eu falei, eu não vou entrar nesse avião, nesse navio. Me compra a passagem de avião, me desconta do meu salário, mas eu não vou entrar nesse navio hoje, não vou. Até que eles me entenderam, eu fiquei num hotel lá, fiquei hospedado num hotel, a delegação toda foi e eu não fui, fiquei num hotel. Eles entenderam o meu posicionamento também, como eu tava muito nervoso, eu sou uma pessoa muito tranquila. Realmente eu tive uma crise ali, imaginar explodir no meio do Mediterrâneo. Voltei no dia seguinte, agradeci a postura do presidente na época lá, e também o treinador, e falei, pode ficar tranquilo que no próximo eu faço 3. E mantive minha palavra, fiz 3 gols no jogo seguinte. E por que o jogador brasileiro é mais cobrado lá fora? Então, o jogador estrangeiro, né? Na verdade, não. Acho que o brasileiro, lá no meu caso, por exemplo, tinha eu de brasileiro e tinha um Rato. O Rato era um excelente jogador, um excelente passador, um jogador muito habilidoso, muito mais habilidoso que eu, inclusive, né? Mas ele não tinha, nas suas características principal, o faro de gol. Saber fazer gol, né? E saber fazer gol também é um talento, né? É um dom. É um dom, Então, assim, na verdade, eu acredito num talento, né? Treinamento forte. Então, o Rato, ele resolvia os jogos de uma maneira... Dentro do jogo, vamos dizer que trazendo pra cá, ele era um jogador meio campo muito habilidoso, mas que não tinha na conclusão o seu forte. E o meu forte era as conclusões, posicionamento e conclusão. Então ele era muito cobrado por isso, inclusive, porque ele não fazia gols e eu fazia mais do que o normal. E quando eu saí, eu me lembro bem, ele virou pra mim e falou assim, meu grande amigo Rato, falou, rapaz, Dedé, ficou ruim pra mim aqui agora. Eu falei, por quê? Porque a gente tava ganhando porque tu fazia os gols. A gente não vai ganhar, não vai ter ninguém pra fazer os gols e eles vão me cobrar, porque o Brasil tem que resolver. Porque pagava mais que todo mundo, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu ganhava $15 mil, no exemplo, outro ganhava 5, o espanhol ganhava 5. Então a gente ganhava 3 vezes mais. Então a pressão da gente resolver era muito maior. E pra ele a mesma coisa, né? E logo depois foi batata. Depois que eu saí, literalmente, ele acabou sendo mandado embora. E aí, na época, surgiram propostas para mim pra Rússia, pra Bélgica, pra Grécia. Aí eu cheguei pro empresário e falei, olha, eu não quero ir pra Grécia não, mas tem um cara que é melhor do que eu. Aí ele, quem é? Aí eu falei, aí eu dei o nome do meu amigo Rato e botei ele, empreguei lá por mais 6 meses lá na Grécia. E cita alguma diferença do futsal praticado na tua época de jogador pra hoje? Hoje ele é muito físico, né? Hoje ele é pouco técnico, muito físico, muita intensidade, né? Hoje você quase não vê mais dribles, né?
No futsal ele é mais movimentação, mais correria. Então, na minha época, era um futsal que sempre foi de correria, mas numa escala menor, né? Do que é de hoje. Então, hoje sai 4, entra 4. Hoje o treinador ele treina o time reserva, o titular, e o time não é o time reserva, é o segundo time adequando as características de cada jogador. Então, antigamente você trocava, saía de 4, saía 1, saía 2, não, agora sai os 4 entre os 4, né? E tem um terceiro time, tem um time que é só pra marcação, tem um time que é só setor ofensivo, tem um time que é pra tentar fazer as duas coisas. Então, hoje o futsal ficou mais estratégico, mais dinâmico e mais intenso. E pouca criatividade do jogador brasileiro, né? Poucos dribles. E o teu time de coração, o Fluminense? Explica aí como é que você começou a torcer, quem te influenciou. Conta do teu início no Fluminense. Então, o Fluminense realmente é uma das minhas paixões na minha vida, né? Eu também joguei no Fluminense, né? Acabei saindo por mudanças lá, de técnico lá, me testavam lá no lateral esquerdo, né? Eu nem vou falar o nome, porque tá no mercado aí, nem vou citar não, mas eu fiquei meio magoado, né? Mas tudo bem. Tá no mercado como técnico de futsal ou de futebol Não, de futebol de campo, a galera é de campo, então entendeu? Não fala, não. Não vou falar não, porque a galera conhece, né? Então... Não, nem posso falar que nego descobre, entendeu? E aí eu vou ser cobrado, né? Mas eu já entendeu, naquele momento faz parte a questão de observação, né? Mas então aí eu, como torcedor do Fluminense, tive muitas alegrias, muitas loucuras. Fui influenciado pelo meu avô. Isso que eu ia o meu avô, que me deixou muito cedo, me deixou com 9 anos de idade somente, mas pra mim foi meu ídolo de vida, né? O pouco tempo que eu convivi com ele, mas foi maravilhoso pra mim. Você lembra o primeiro jogo que você foi assistir no Maracanã? Então, eu fui muitos jogos no Maracanã nessa idade. O que eu lembro que eu era mais recente foi o Fla-Flu de 83, né? No gol do Assis, naquele finalzinho. Aquele gol no último minuto. No último minuto ali. Sim. Naquele triângulo ali que o Fluminense sagrou-se campeão e o Flamengo vice-campeão. Entendeu? Então, eu lembro que naquele gol, eu tava com a família toda, eu, meu pai, meu avô e um amigo do meu avô. Quando o Assis fez um gol, ele levantou. Eu era moleque, porque o Maracanã lotado, tinha que ver o jogo em pé, né? Quando eu tô vendo a bola entrando, ele levantou que saiu o gol e me deu um soco no meu nariz. Começou a sangrar meu nariz. Meu pai preocupado, meu avô preocupado e eu feliz que nós tinha vencido a partida. Então eu posso dizer que a partida que mais te marcou como torcedor foi essa? A primeira foi essa. Não foi... Tem outras, né? Então fala isso. Então, essa foi a primeira que me marcou. Isso. Tem o 95 gol de barriga, que foi um gol também que uma geração nova, né? O Fluminense viveu um momento também muito conturbado, com uma série de 9 anos sem títulos, né? E naquele momento ali... Era engraçado porque eu treinava no Flamengo na segunda. Isso. Eu treinava no Flamengo na segunda e tava no Maracanã domingo torcendo o Fluminense. Mas a internet não era o que era hoje. Hoje já tinha vídeo, tinha tudo, né? Entendi. Certamente seria desempregado, né? Entendi. Mas naquele momento ali eu fui pro Maracanã e eu tinha acabado de ir pro médico, né? Pro hospital. Eu tava com muita gripe, o médico falou que eu tinha que ter repouso absoluto. As pessoas falavam em pneumonia e tal, mas não foi detectado. Mas eu tava muito mal. E eu morava em Copacabana, né? Então a dona Ângela, minha mãe, que tá assistindo agora com certeza, ela falou pra mim assim, você não vai pro jogo? Eu falei assim, tudo bem, mãe, eu não vou pro jogo, mas a senhora vai ter um trabalho. A senhora vai ter que ir pra um local que não é legal, porque eu vou me jogar do 5º andar. Ela vai pro hospital, ou eu vou partir dessa pra uma melhor, mas deixar de ver o Fluminense eu não vou. Aí na época ela falou assim, então vai e se cuida, né? Então eu acabei no Maracanã, no 2-0 tava muito feliz. Mas depois teve o 2-2, teve o lance da chuva, né? Você vai lembrar que choveu muito naquele dia. E aí eu tava pegando... A crise deu muito forte e eu tava tossindo, espirrando muito. Meus amigos do lado falaram, cara, sai daqui, sai da chuva. E o Fluminense tomou um empate quando eu saí da chuva. E aí, como todo mundo tem um pouco de superstição, falei, não, eu tenho que voltar porque vai sair o gol ali onde eu tava. Literalmente eu voltei e o Fluminense acabou conquistando o título. E o título também, a final da Libertadores é um momento maravilhoso. A gente vai falar mais pra frente. Mais pra frente. Naquele momento ali, como torcedor ainda, teve o 2010, né? Teve 2012 também. Ainda não estava como jornalista. Isso. Então são fatos marcantes, vitórias marcantes. Contra o São Paulo 2008, aquele lance do Washington no último minuto, foi também pra mim, apesar de ter sido uma vitória somente, que acabou não concretizando o Fluminense campeão, mas foi uma vitória épica, né? Lembra pro pessoal que esse é outro Washington, não aquele o Washington é o Coração Valente, né? Isso. O Washington Coração Valente. Aquele primeiro foi o Washington do Casal 20, né? Esse é o Coração Valente. E um detalhe sobre isso, Júlio, que o Muricy fala que foi a pior derrota da vida dele.
foi essa do Fluminense e São Paulo. E ele explicou por quê? Ele explicou porque o São Paulo vinha numa batida grande, campeão brasileiro, né? Uma equipe muito forte. Isso. Tinha o Adriano voando, imperador, né? Um sistema defensivo muito com Miranda. O São Paulo foi tricampeão naquele ano. Então. Brasileiro, isso aí. Mas não acabou não ganhando a Libertadores de 2008, que foi eliminado do Fluminense. Tá certo. Eles ganharam o primeiro jogo, mas o Fluminense acabou fazendo 3-1. Isso. E aí foi o Muricy fala que ele sentiu pior, a diretoria de São Paulo ignorou ele no hotel, ninguém falava com ele. Ele sentiu, foi uma derrota que mais machucou ele. Entendi. Foi essa de 2008. Nós falamos das alegrias. Sim. Agora vamos falar das tristezas, né? Tem que falar. E a derrota que mais te marcou? Qual o rebaixamento que mais te marcou? Como é que foi? Então, em relação ao rebaixamento, foi muito ruim, né? O Fluminense acabou tendo essa mancha na sua história, que as pessoas levam muito isso, a questão da Série C, da Série B, mas a história do Fluminense nesse momento foi de 96 a 99. Sim. Depois dali o Fluminense nunca mais teve rebaixado. Teve a questão de 2013 e tal, mas era uma outra discussão. Entendi. Mas aquele momento foi muito ruim, o clube estava sendo mal gerido, né? E acabou acontecendo aquilo tudo. E aí o rebaixamento da Série B doeu muito, né? Claro, né? E o da Série B para a Série C foram uma coisa que a gente... Naquela época nem Série B existia direito, né? Muito mais Série C. Tiveram que criar uma Série C para o Fluminense poder jogar, né? Na Série C ele jogou até contra o time do Corpo de Bombeiro, né? Então, era o Dom Pedro, né? Um time que foi fundado por bombeiro. Não era bombeiro que jogava. As pessoas confundem isso, entendeu? Eu ia perguntar. Ele foi, foi fundado por bombeiros. Isso. Como esse agora, o time que ganhou do Cruzeiro, é Mais que Ruma? Como é que é? Um time que ganhou do Cruzeiro agora na Sul-Americana. É do Peru, Muchuquiruna. Muchuquiruna foi fundado por índios, né? Mas hoje não jogam índio, né? Então foi na época do bombeiro, mas era um campeonato totalmente diferente. As pessoas debocham do Fluminense pelo momento que ele foi pra Série C, que é o único que foi pra Série C, de fato é o único que não vai existir mais. Porque o regulamento naquele ano, Júlio, eram 6 grupos de 4, eram 4 grupos de 6. E classificavam 4 pra segunda fase e os 2 eram rebaixados pra Série C. Então foram 8 rebaixados naquele momento. Fluminense era um dos 8. O Fluminense tinha pontuação maior do que de outros grupos que classificaram. Porém, como o regulamento dizia que os 2 últimos de cada grupo tinham que ser rebaixados, então você pegou 8 rebaixados. Então, naquele momento, você pegar uma competição de 8, se ele rebaixar 8, você vai pegar alguém grande, com certeza, né? No brasileiro, né? Então, por isso que o Fluminense foi pra Série C. Então, tirando essa questão de rebaixamento, vamos falar de outra situação agora. A derrota que mais doeu pra você como torcedor... foi em 2008. Pode ter sido também contra a LDU? Não, pode não. Foi a de 2008. Foi a de 2008, porque a expectativa era você ganhar uma Libertadores, né? E hoje a Libertadores, para os times brasileiros, tomaram outro contexto. Ela continua sendo muito importante, mas só ganha brasileiro, né? Entendi. Vem ganhando a cada ano só brasileiro. 19 pra cá, sim. Então, 19 pra cá. O último foi o River, foi 16, né? Foi 16, esse gol do Boca. 18. Gol do Boca, né? Isso, lá na Espanha, Madrid. Né? Isso. Então, antes disso, o de 2008 era meio que surreal. O Fluminense tá numa final de Libertadores ali, uma campanha maravilhosa, 6-0 no Arsenal, golaço do Dodô de fora da área, né? Pegou a LDU no primeiro jogo em casa, as pessoas esquecem, mas o Fluminense jogou o primeiro jogo fora. Lá na LDU foi 0-0, lá em Quito. Isso na primeira fase. A primeira fase. Era do grupo, a LDU era do grupo do Fluminense. Não lembrava. O Fluminense foi primeiro, ele deu o segundo, entendeu? Não lembrava. E aí o Fluminense era Fluminense, LDU, Arsenal de Sarandi, e o outro era da Colômbia, acho que era América de Cali. Acho que era América de Cali, se eu não estiver enganado. Não era América de Cali, é um verde. Agora tô esquecendo, fugindo o nome. E a LDU foi segundo no grupo, né? O Fluminense lá foi 0-0 o primeiro jogo, aqui foi 1-0 o Fluminense. E o Fluminense acabou classificando em primeiro, aí depois eliminou o São Paulo. Eliminou o São Paulo nas quartas, o Boca nas semi e a própria LDU na final, né? Então, perdeu para a LDU na final. Então, doeu muito. Naquele dia ali, eu me lembro que eu saí do Maracanã muito triste, eu e meu pai. E meu pai ainda tinha que voltar para... Meu pai veio de Minas para ver o jogo, dirigindo, né? Assistimos o jogo, ele voltou para Minas dirigindo, né? Naquele mesmo momento que ele tinha um compromisso lá. E eu me lembro que nós saímos do Maracanã mudo, sem falar um com o outro. A gente não acreditava, incrédulo pelo que tinha acontecido. E doeu muito aquela decisão. E acho que em 2024 a minha alma também foi lavada naquele título da Recopa. Pessoal, continua aí que o papo ainda promete, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. E a história do pó de arroz, tu sabe explicar? Então, a história do pó de arroz, eu não sou a melhor para explicar, né? Mas o porquê que ele surgiu. Mas quem
quem era o... Quem fez o pó de arroz era um tricolor de olaria. Eu me lembro que o Careca, né? Ele tinha um nome, que agora eu não me lembro o nome dele. O Careca, ele ia com meu pai. Muitas das vezes, meu pai dava carona pro Careca, né? Ele ia Maracanã com a gente, pra você entender. Então, assim... Isso. Mas ele foi uma figura muito folclórica na torcida do Fluminense. O pó de arroz, ele é colocado dentro inserido dentro do Fluminense lá atrás, com a história do jogador que veio do América, né? Que as pessoas falavam que o Fluminense pintou ele de pó de arroz, né? Pintou o negro de pó de arroz. Essa falácia que é mentira, a gente sabe que não foi nada disso. Na verdade, ele tinha um hábito antes dele jogar, dele tirar a barba, né? E aí jogava aquele pó na época que era tipo um pós-barba, né? Que naquela época era um pó, né? E passava ali pra pele dele não sofrer retaliações, né? E aí acabou pegando ali a torcida do América vendo aquilo, que ele era um jogador que saiu do América. E aí ele pegou aquilo como deboche, né? E a torcida do Fluminense abraçou a causa, né? E aí virou o pó de arroz, né? A torcida ficou conhecida como pó de arroz, trouxe essa festa bonita que o Fluminense faz até hoje com o pó de arroz. E o Careca foi um símbolo do pó de arroz. Guilhermino, né? Obrigado. E a tua rádio, Web Rádio Fluminense? Ah, uma rádio do Careca. Você fala o nome do Careca, né? Vê pra mim, por gentileza, o nome do jogador que agora fugiu. O primeiro jogador que usou esse que veio do América. Tá aqui na minha memória, mas não tô conseguindo associar ainda. E a tua Web Rádio Fluminense? Em que ano ela começa? Quantos seguidores ela tem? Então, a Web Rádio Fluminense foi... a partir da pandemia, né? Por esse meu histórico de ter... Carlos Alberto. Carlos Alberto. Obrigado. Carlos Alberto. Fugiu na minha memória aqui. O Carlos Alberto foi o jogador que veio do América pro Fluminense, a história foi essa. Essa é a verdadeira história. O Fluminense nunca pintou o cara de pó de arroz, né? Então, na pandemia, a gente ficou em casa, todo mundo em casa, e por eu ter muita amizade com muita gente, eu acabei fazendo meus podcasts também lá. Na verdade, eram as lives, né? Live no Instagram, né? Live no Twitter, no YouTube. Né? E a gente... eu conversei com mais de 100 jogadores, só pra você ter uma ideia. Olha. Eu fui de Zico a Donizete. Cita aí alguns. O Zico, Donizete. Zico foi uma figura maravilhosa comigo, foi muito... O Zico é um gentleman, né? Então, o Zico foi uma das pessoas que eu entrevistei, fazendo uma live no Instagram, no meio da pandemia, né? Donizete, Luizão, Mauro Galvão, Carlos Germano. Luizão centroavante ou Luizão zagueiro? Luizão centroavante, tá. pentacampeão, né? Sim, sim. Luizão centroavante, Romerito, do Flamengo teve o Nélio, quem mais? Atisson Sávio também, Sávio, uma figura muito legal. Do Vasco teve Carlos Germano, teve o próprio Giovani também. Aí você foi ganhando confiança para criar a tua web rádio. Exatamente, fui ganhando confiança e eu fui recebendo um convite para comentar jogos, né? E aí eu comentei a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Foi a primeira final de Libertadores que eu fiz, comentando pela Rádio Carioca Futebol, né? E aí, depois dali, eu falei, opa, peraí. Eu vi a rádio do Flamengo, tem a rádio do Vasco. Rapaz, por que eu não posso criar do Fluminense? E aí, lá em 21, eu criei do Fluminense. 2021 eu criei a Web Rádio Fluminense. A gente tá aí até hoje, né? 2025, 4 anos de rádio. Isso. A gente tem no YouTube, se eu não estiver enganado, acho que quase 12 mil seguidores. No Instagram, a gente tem partindo para 10 mil seguidores também. Né? E é um trabalho que eu faço com muito amor. Explica aí como é que a torcida do Fluminense pode acessar a tua rádio. É claro, a gente tem um aplicativo também que toca 24 horas de Fluminense. Notícias, jogos antigos, gols marcantes. Então. Mas músico tricolor? Só toca música tricolor, música de artistas tricolores. Eu tenho um computador em casa que eu programo todas essas. Os comentários, né, os gols antigos, eu faço. Tem um nome que tá fugindo agora na minha memória. Playlist. Isso. Obrigado, Júlio. Obrigado. A playlist, eu crio as playlists lá, vai botando. E às vezes, quando eu vou lá na madrugada, eu já recebi muitos comentários no WhatsApp, pessoas que estavam tristes, com depressão, querendo se matar, e lembrou do passado, ouvindo os gols antigos, lembraram de pessoas bacanas, né, que fugiram, certas em memórias importantes. Então, a Web Rádio Fluminense tem um aplicativo, né? Que é só jogar lá para buscar, Web Rádio Fluminense. E quem quiser seguir no YouTube, no Instagram, Web Rádio Fluminense também. Mas você também faz jogo ao vivo no Maracanã. Faço. Sim. A gente faz jogos ao vivo no Maracanã, tem uma equipe, né? Aí você é comentarista ou narrador?
Então, normalmente eu faço como comentarista, né? Mas a gente joga nas 11, né? Eu também narro, não é o que eu prefiro comentar. Entendi. Mas às vezes a gente troca lá, o narrador tá com algum probleminha, ou tá com a voz legal, a gente bota ele pra fazer a reportagem, eu vou pra narração. Mas o que eu gosto mesmo é de comentar. Mas você só comenta jogo no Maracanã ou viaja com a rádio para outros estados? Então, eu já fui em outros lugares. Eu já fui ao Mineirão, já fui ao Barradão, não, já fui à Fonte Nova. E no Brasileiro agora eu tive na Arena no Itaquerão. Eu fui lá, Fluminense, Corinthians, eu fui lá narrar, trabalhar lá pela Web Rádio Fluminense e também pelo Jornal da KTO, que é um canal também lá do Gabriel Amaral, do Lessa e do Fio, que eu também tenho um contrato com eles. E você consegue convidar eles aqui futuramente? Não, posso falar com eles, posso falar sim. E ao final, você participa das coletivas também? Eu vou nas coletivas, já fiz várias perguntas. E qual tipo de pergunta que você mais gosta de fazer? Eu gosto de análise tática, né? Eu gosto de perguntar na parte tática do jogo. Tanto o Diniz fiz muitas perguntas pro Diniz. O Mano eu não fiz tanta porque eu já não via a figura dele ali. Pra mim, o Mano ali no Fluminense foi só de passagem, né? Fez um trabalho que recuperou o Fluminense, mas caiu, mas eu não vi empatia, né? O Diniz foi 2 anos ali em cima, todas as coletivas eu ia. Eu fiz muitas perguntas sobre a parte tática e ele sempre me respondeu com muita educação e sempre ressaltando que as minhas perguntas sempre foram muito inteligentes. E você, como torcedor e como analista, você sabe diferenciar claro, né? o Mano do Diniz? Sei Assim, pela forma de lidar com todo o contexto, né? Não só do grupo. Assim, foi estilo de jogo. E estilo de jogo, principalmente. Mano, é um jogo muito reativo, né? Isso me incomodava muito, né? O Diniz é um jogo que você tem a bola, você aposta de bola, que isso me encanta mais. Mas cada um foi importante no seu momento. O Diniz escreveu um momento na história do Fluminense com um título, né? E o Mano acabou salvando no momento ruim, depois do planejamento errado de 24. Agora, saber ali diferenciar... desde 21 como jornalista, você tem que aprender isso, né? Você não pode levar... Às vezes a gente até sai do ponto algumas vezes, mas eu venho me policiando muito, acho que a grande maioria, né? E eu consigo bem lidar com isso também. Eu vejo, numa vitória, eu vejo pontos a melhorar e numa derrota eu não vejo só pontos críticos, né? Eu tento ver também o que pode fazer para não perder. E a Web Rádio no Fluminense? Você estava no Maracanã no dia da final da Libertadores? Rapaz, eu tava. Mas já estava pela Web Rádio ou estava como torcedor? Não, pela Web Rádio. Nós conseguimos credenciamento, né? Porque a Web Rádio acompanha desde 2021. Todos os jogos. Mas parece que para Libertadores tem um tipo de acesso e para o Campeonato Brasileiro tem outro. Assim, no Brasileiro quem faz é a CBF, né? Que libera o acesso. No Campeonato Carioca é a Serge, né? No qual eu faço parte da Serge, né? E na Conmebol... e na Libertadores é a Conmebol, né? Mas como um canal de Fluminense, nós fomos todos os jogos, nós não poderíamos não ir pra final. Entendi. E eles deram o credenciamento pra gente. Outros canais não conseguiram o credenciamento, mas a gente conseguiu e tava lá em loco vendo essa final maravilhosa. E como é que foi na Recopa? Vocês ganharam a Libertadores, como é que foi a Recopa contra o LDU? Rapaz, foi um momento... que a gente precisava desse momento. Foi assim, Júlio. lavou a alma? Lavou a alma, de fato, a gente lavou a alma ali, porque a LDU... as pessoas muito falam, mas o Fluminense sempre perdeu a final para a LDU jogando lá, né? Porque tomava pancadas lá de goleada. Foi 4-2 e 5-1, né? 4-2 na Libertadores e 5-1 na Sul-Americana. E aqui a gente não conseguiu reverter, apesar da Libertadores ter ido pros pênaltis, né? Isso. Mas tomou um gol no finalzinho aqui, no início do jogo, teve que... A montanha ficou mais alta. Aí lá, preocupava muito nessa Recopa, primeiro por ser contra a LDU, né? A gente não podia perder 3 competições para ele. Porque 3 competições da Sul-Americana, as mais importantes são Libertadores, Sul-Americana e a Recopa. É os 3 títulos, as 3 chancelas que a Conmebol tem hoje, né? Isso. E aí o primeiro jogo lá foi 1-0, o Fluminense perdeu por 1-0. Falei, 1-0 dá pra gente reverter aqui, né? No mínimo vai pros pênaltis, né? E um jogo muito Maracanã lotado, 68 mil pessoas tiveram presente, quase 70 mil se for botar a imprensa, tudo. E aí o gol não saía, até que o John Arias conseguiu achar um gol de cabeça lá, aí já dá aquela... no mínimo vai pros pênaltis, mas nós já tínhamos perdido pra ele nos pênaltis, então tinha aquele temor ali também de ir por pênalti de novo contra a LDU, né? E aí o Renato Augusto tem uma passagem muito ruim pelo Fluminense até o momento, né? O Renato Augusto, mas sofreu aquele pênalti, então eu tenho uma tolerância maior com ele, né? Sofreu o pênalti lá naquele finalzinho, o Arias bateu e aí extravasou toda a nossa alegria, ficou pra trás daquele fantasma, nós já enterramos aquele fantasma ali da LDU. E agora em 2025, você está gostando do trabalho do Renato? E se você acha, aonde ele pode levar o Fluminense nesse ano? Então, é muito cedo aí o trabalho do Renato, né? Acabou sofrendo a primeira derrota
agora pro Botafogo, na semana passada. O Fluminense vinha de 7 jogos invicto, né? Desde a saída do Mano, o Marcão, o primeiro jogo contra o Once Caldas, o Fluminense venceu lá. E depois a sequência do Renato, né? Santos, Bragantino, aí teve o São José da Bolívia. Aí teve também um empate, a vitória do Corinthians lá. E teve um empate lá, no Chile com a equipe reserva. Esse jogo ficou muito ruim, a atuação no Fluminense, mas quem me acompanha sabe que eu tinha falado que o Fluminense teria muita dificuldade contra o Botafogo, porque o Botafogo joga em alta velocidade em transição, né? Tempo 1, o tempo todo, de primeira, por conhecer lá o gramado do sintético do Engenhão. E o Fluminense é uma equipe de retorno que vem melhorando o retorno defensivo do Fluminense, mas ainda deixou muito espaço. E acabou tomando os gols assim. Em primeiro gol, numa roubada de bola, que o Fluminense acabou não marcando. O Vitinho entrou por dentro, o Martinelli ficou olhando e acabou não sofrendo o gol. E o segundo gol foi já no finalzinho lá. Mas o desempenho do Fluminense não foi bom. Isso me incomodou. Porque o Fluminense... Mas o Renato foi na coletiva falando sobre isso, que o Fluminense não jogou e viu o Botafogo jogar. Porque pra você ganhar no Botafogo no Engenhão, no gramado sintético, você tem que entender o jogo e jogar conforme o ritmo do jogo. O Fluminense quis fazer o ritmo lento, o Botafogo acelerando. Então o Botafogo teve mais sucesso. Mas você concordou com ele de botar time reserva contra o União Espanhola? Eu concordei pelo simples fato que o trabalho está no início, né? Ele perderia 3 sessões de treinamento, né? E não acho que foi por isso que o Fluminense perdeu, tá? Não acho que foi por isso que o Fluminense perdeu. Acho que as pessoas confundem muito. Ele começando um trabalho agora, ele ia se deslocar para um jogo onde o Fluminense praticamente está classificado, né? Pode até ser segundo, mas a ideia é ser primeiro. Você vai para o Chile, você leva não vai levar seus principais jogadores, você perde treinamento na ida, perde treinamento lá, perde treinamento na volta. Então o Fluminense teria um treinamento só de quarta a sábado para jogar, de quarta a sexta para jogar sábado. Então, mas foi e perdeu. Mas ele poderia ter vencido. Perdeu porque o Botafogo foi melhor no jogo. Mas o trabalho não é pro jogo do Botafogo. O trabalho é pro longo da temporada, porque ele tá começando agora. Ele não completou nem um mês de Fluminense ainda, entendeu? Então eu entendi como... não gostei da atitude do time. O time foi mal. Mas pra mim o planejamento foi certo. E o Fábio já tá com 44 anos. Você acredita que ele joga mais quantos anos no Fluminense como titular? Cara, o Fábio é fenômeno, né? O Fábio é fenômeno, porque ele tá em 44 anos e ele não vê a curva de descendência dele, né? Ele não vem jogando mal, né? Isso. Ele vem cada vez agarrando muito. Eu ainda vejo o Fábio aí, pelo menos mais uns 2 anos aí, até começar a curva de descendência dele na carreira. Então, ele tá com 44 anos, né? Ele fala que gosta muito de o dia a dia, né? E essas informações que a gente tem de lá, que ele não deixa de treinar nenhum dia. Ele treina todos os dias, inclusive no dias pós-jogo. O treinamento com o preparador de goleiro é muito forte. Lá o André faz um bom trabalho com o André Carvalho, faz excelente trabalho com ele lá no Fluminense. Ele diz que é um dos principais treinadores de goleiro que já teve na carreira, o Fábio. E ele tá, claro, muito trabalho dele também, muita disciplina fora dos gramados, né? Alimentação. E ele fala que tem insônia, tá? Não sei se a galera sabe que o Fábio fala que tem insônia. Eu vi uma matéria sobre ele dorme isso. 3, 4 horas por dia somente, entendeu? Isso, então, assim, ele consegue lidar bem com isso, né? E o Fábio é fenômeno, o Júlio. E o Thiago Silva, você acredita que quando ele encerrar a carreira ele vai ser treinador mesmo? Cara, eu não quero que ele encerre a carreira ainda, né? Porque eu acho que ainda joga mais um ano aí, um ano bem. Ele vem sofrendo por lesões, não por lesões musculares, né? Aquela lesão que tirou ele de 11 rodadas do ano passado foi uma lesão no calcanhar, né? Sim. Então não foi assim um estiramento, né? Agora tá lesionado, né? Tá lesionado porque, de fato, o jogador do Santos caiu em cima da perna dele, do joelho dele, no final do jogo lá contra o Santos. Então, assim, não são lesões de músculo, né? Lesões de músculo, como vem acontecendo com o Neymar, né? Que a gente se preocupa muito. Lesões diferentes, pancada e como foi a do calcanhar, e agora uma lesão também por pancada, mas de uma forma diferente, que ele vai acabar tirando ele de um mês aí dos gramados. E por que você acha que a torcida do Fluminense pega tanto no pé do Martinelli? Eu acho que a torcida pega no pé do Martinelli pelo estilo do Martinelli. Ele é da casa, né? Também, né? O André era um jogador que sobressaiu muito porque o André tinha um jeito de jogar muito diferente do Martinelli. O André era mais incisivo na parte da marcação. Ele é aquele cão de guarda, né? E tem uma saída de bola maravilhosa, né? O André, pra mim, vai jogar, já tá no Wolverhampton, daqui a pouco ele vai pro City, vai pro Liverpool, porque ele vai só subir na carreira, porque é um jogador fantástico. E o Martinelli é um jogador também nessa geração, mas que a galera quer que o Martinelli faça o que o André
sempre fez, né? Então, que o André fez em algum momento no Fluminense, o que não é a característica do Martinelli. Mas ele é um jogador que joga muito entre as linhas, ele é um jogador que tem no seu passe, o passe dele é um passe bom, né? Sua qualidade no passe é importante. Ele não é um jogador que vibra muito, isso às vezes incomoda o torcedor. Fez partida, ano passado ele salvou em alguns jogos, outros nem tanto, né? Mas ele caiu conforme o time. Eu acho que o Martinelli é a sanfona do time. Quando o time vai bem, ele vai bem. Quando o time vai mal, ele não consegue sobressair. Mas eu sou um dos que apoia o Martinelli. Eu acho que ele é muito importante pro Fluminense. Não à toa, eu tive informações de dentro do Flamengo que o Felipe Luiz queria o Martinelli. E o Abel também queria ele no Palmeiras, né? Então o Abel queria trocar o Martinelli pelo Zé Rafael. O Zé Rafael, desde esse ano, ainda não voltou a ajudar. Ele não voltou a jogar ainda, tá no Santos lá. Parece que operou a coluna. Operou a coluna, né? E o Felipe Luiz, a informação que eu tenho é que chegou a ligar pro Martinelli, inclusive, perguntando se ele tinha interesse em ir pro Flamengo. E as contratações do Fluminense para essa temporada de 25? O que você está achando do Hércules, do Canóbio, Então, do René? O Hércules é um jogador que eu esperava mais dele, sendo bem sincero. Ele não conseguiu entregar nem metade do que ele entregava no Ceará, que é um jogador forte, que chegava na área com... Fortaleza. Desculpa, perdão, verdade. Por Fortaleza. Acabei trocando lá. Que jogava no Fortaleza. Então, o jogador que ele chegava muito forte na área, o vigor físico dele sempre foi muito... ganhava muitas divididas na força, né? E no Fluminense ele não conseguiu se achar ainda. Mas é adaptação, né? Ele tem um contrato de 5 anos, ele vai se adaptar. Eu espero que ele melhore a sua performance. Pra mim, de primeiro volante ele não funciona. E de segundo volante ele briga com o Martinelli ali. Em relação ao Canóbio, o Canóbio é um jogador que ele é muito importante pro time, mas a tomada de decisão do Canóbio não é boa, né? O Canóbio, ele correndo pra trás, que costuma dizer que jogador não gosta de correr pra trás, né? Poucos gostam de correr pra trás. Correr pra trás, o Canóbio ele é importante pra ajustar o esquema tático, né? Acompanhar a lateral, voltar. Mas num ataque, a gente espera de um atacante, ele tem tomada de decisões erradas. Então, o Canóbio, a gente vai sofrer um cadinho com o Canóbio ainda. O René é um jogador que veio pra ser reserva do Fuentes. Fuentes que está voltando essa semana agora, foi relacionado contra o Botafogo, né? Fuentes que teve uma lesão contra o Flamengo no primeiro jogo da final. Era um jogador que foi seleção do Campeonato Carioca. Se você olhar, ele tinha o Lucas Piton, Alex Telles e o do Flamengo, o Alexandro, né? O Ayrton Lucas. Ele foi eleito o lateral esquerdo do Campeonato Carioca, começou muito bem, o Fuentes, teve essa lesão, está se recuperando agora. Eu acho que vai ser o titular da equipe. Mas o René é um jogador que também chegou muito contestado, mas fez partidas muito honestas, na minha opinião, contra o Corinthians, entre outros jogos também. O Ignacio é um zagueiro que veio também no meio do ano, sofreu uma lesão e ainda está começando. Tá firmando, né? O Freitas é um jogador que eu vejo como um zagueiro que veio também no futebol peruano. É um zagueiro regular, né? Tem uma boa saída de bola pelo lado esquerdo, principalmente um zagueiro canhoto, um zagueiro difícil de se achar. Tem uma boa estatura, mas eu acho que ele precisa melhorar o tempo de bola. Ele toma decisões erradas, faz pênalti já trabalhado, faz falta sem necessidade. Mas eu acho que também é questão de aprendizado, né? E o Bernal e o Serna, ano passado, eles jogaram um pouquinho melhor do que esse ano. O Bernal é um jogador que eu tenho muita... O que eu vou te falar? Eu espero que o Bernal melhore muito o seu jogo, né? Confio muito no futebol do Bernal, mas é um jogador que veio no campeonato. O Campeonato Uruguai é um campeonato que o nível do Campeonato Uruguai é um nível baixo, né? Na verdade, lá tem o Peñarol e o Nacional. As outras equipes, o Defensa, o Boston River, entre outras equipes lá, são times que fazem meio que figuração para os dois. Então o nível de exigência era menor. E o Bernal ele vem melhorando o jogo dele. A gente torce para que ele melhore ainda mais, porque é um jogador jovem também, tem uma boa bola longa, tem um bom passe longo, tem boa estatura, mas quando o jogo é um jogo mais aproximado, com um jogo onde a marcação é mais forte, ele tem um pouco mais de dificuldade. O Canóbio, eu costumo dizer lá nas minhas lives, lá nos jogos, ele é um menino maluquinho, né? Ele toma decisões diferentes, mas ajuda muito, né? Consegue achar um pênalti, consegue achar um gol, consegue achar um passe, né? Então, o Canóbio é um jogador que vem... O Serna é um jogador que vem melhorando aí e ele certamente ainda vai trazer muitos bons momentos para a torcida tricolor. E você é a favor do Fluminense virar SAF? Ou isso é só especulação por enquanto? Não, o Fluminense vai virar SAF. Sim. Vai virar SAF. Sim. Eu sou a favor do Fluminense forte, Sim. né? Hoje o modelo para ser forte como o Botafogo, o único que vai se manter
e pode decidir a hora que quer virar SAF é o Flamengo. Porque o Flamengo já é financeiramente muito forte, né? Então ele não precisa virar SAF, porque o clube associativo dá muita rentabilidade para ele. A gente vai falar de Flamengo mais pra frente, pessoal. Aguarda aí. Então, assim, o Flamengo é o único que não precisa de virar SAF. O Botafogo virou por necessidade, né? Porque não tinha outro caminho. O Botafogo tinha dificuldade, inclusive, para comprar bolas lá. Ou virava SAF, ou você ia passar ali na beira da tabela sempre sendo rebaixado. O Vasco virou por uma necessidade também. Teve um problema lá com a 777. O Fluminense, o que incomoda não é o Fluminense virar SAF, é como ele vai virar Isso SAF, que eu ia te entendeu? perguntar. Como é que vai ser o modelo? Então, o modelo ainda não está definido, que a última reunião que teve lá, que o Mário Bittencourt apresentou, são tricolores abnegados, né, com uma situação financeira boa, e vai fazer um fundo, porém ainda não existiu a proposta ainda. Muito se fala em valores, né, Isso. mas ainda não foi apresentada a proposta ainda, mas o que tem é o Banco BTG Não sabia. fazendo essa busca de captar investidores, e o que se fala é isso, né, que estão tricolores ainda, é um grupo de tricolores, né, de 20 tricolores, com uma situação financeira bem resolvida para tentar comprar a 60% da SAF do Fluminense. E o Arias? Qual você acha a importância dele pro time? O Arias é um jogador fundamental no Campeonato Brasileiro, né? Eu vejo o Arias como um dos principais jogadores do Brasileirão, né? É o estrangeiro que mais tem assistência desde 2022, inclusive mais do que o Arrascaeta, que também é um jogador da posição. O Arias vem se destacando muito, né? Um jogador onde ele tem a parte física muito acentuada, muito forte, né? Um jogador que vem melhorando a finalização. É o motorzinho do Fluminense que a gente fala. Então, o Arias, eu fiquei muito feliz com a renovação do Arias, né? Ficar mais um tempo no Fluminense. Tomara que o mercado não olhe para ele depois do Mundial. E na base? O Fluminense esse ano parece que colocou Riquelme, né? Tem outros esse ano lá da base que pode figurar no time de cima? Então, o Felipe Riquelme é um jogador que foi bem no Carioca também, foi eleita a revelação no Campeonato Carioca. Só que teve uma lesão agora, né? Teve uma lesão no treinamento. E aí ele tá voltando, inclusive, para participar com o elenco profissional. Eu tenho muita esperança no Isaac também, que também teve partidas em cima, mas não foi tão bem. Mas esse Isaac tá machucado. Tá machucado também, os dois machucaram juntos. Subiram junto e machucaram junto. Mas ele é o quê? Centroavante? Não, ele é meio campo, é meio homem de ligação, né? Homem de ligação. Ele faz parte da geração 07, quadrilha 07 Fluminense, que ganhou tudo, né? Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Carioca. Foram campeões ano passado dessa geração. Ganharam o Palmeiras, e ganharam o São Paulo, e os dois subiram. O Riquelme teve mais, apareceu mais do que o próprio Isaac, mas eu levo muita fé no Isaac ainda. Eu acho que ele vai ganhar massa muscular, o jogador franzino, ele vai ganhar massa muscular, e ele certamente é um ativo muito importante para o Fluminense. Espero que ele dê alegria para o torcedor também. E se você pudesse decidir lá, fosse alguém da diretoria que pudesse decidir, quais os setores ou o setor que você acha que precisa de reforços? Cara, eu ia olhar para a defesa. Eu acho que a gente só tem um zagueiro firme, né? Que é o Thiago Silva, né? E que já tá com a idade avançada na carreira, né? Então, o Fluminense precisa reforçar ainda o setor defensivo, né? Pelo menos mais 2 zagueiros bons. A gente tem lá zagueiros como Thiago Santos, Ignacio, Freitas e Manuel. São zagueiros que já apareceram em algum momento, mas não gozam de muito prestígio com a torcida. Entendi. E aqui você atribui o Botafogo em 2024 teve um desempenho tão bom, e agora em 2025 não tá tão excelente assim. Cara, eu atribuo ao Textor, né? O planejamento do Textor para 2025 não foi o melhor, né? As pessoas falam que só saíram o Almada e o Luiz Henrique, não. E o Botafogo campeão merecidamente com o Arthur Jorge, ganhando a Libertadores, ganhando o Brasileiro, mas saíram muitos jogadores, né? Jogadores que não eram titulares, mas eram importantes em algum momento, né? Saiu o Tietê, saiu o Eduardo, que fez gols importantes ano passado também, saiu o Adrielson, zagueiro. O próprio Marçal saiu e voltou, mostra que a diretoria tá meio perdida. E para 25 aí o Tom Jackson fez pouco caso, falou que a temporada começava a vir em abril, perdeu a Supercopa pro Flamengo de forma merecida e a Recopa pro Racing, né? E agora o Botafogo se achou novamente, aí vamos ver como é que vai ser o trabalho do Paiva, né? Que tá sendo muito contestado também, mas eu vejo que isso tudo, o Textor deu uma bagunçada nesse início do Botafogo. E qual a ausência do Bastos, zagueiro? Você gosta dos zagueiros que têm feito dupla com o Jair, né? O Jair é bom jogador, um jovem, né? É Jair e David Ricardo, que veio do Ceará. Mas o Jair joga mais, vem jogando mais o Jair, né? Isso. O David Ricardo tem ficado um pouquinho pra terceira opção. Já até improvisou o Danilo ali também, né? O Alexandre Barbosa, ele é titular. Então o Jair é um jovem, né? 21 anos, se eu não estiver enganado.
muito promissor, vai crescer muito, mas ele não é igual o Basto, né? O Basto trazia uma tranquilidade para a zaga do Botafogo, o sistema defensivo ficava muito mais seguro, mas vive com as lesões, vive com muitas lesões, o Basto. O Jair vem dando conta do recado ali, porque eu não vejo nenhuma falha gritante do Jair nesses últimos jogos que ele jogou, não. E o Savarino, em que posição do campo você prefere que ele jogue? Rapaz, o Savarino pra mim é craque, né? Savarino, eu gosto dele jogando ali aberto pela direita, como homem de ligação, fazendo as transições rápidas, ele troca muito de tempo gosto de jogador que toca de primeira, me encanta jogador que pensa rápido, né? Até pelas minhas origens do futsal. Então, o Savarino é um jogador que vem já desde o ano passado jogando muito bem e foi muito bem no último jogo do Botafogo contra o Fluminense também. E com as saídas do Luiz Henrique, do Almada e desse banco de reserva que você já comentou, você acredita que o Renato Paiva tem que fazer o quê para o Botafogo voltar para os trilhos? O que está faltando ele fazer? Ele tá começando um trabalho, né? Mas muito questionado, muito contestado. E ele tá querendo tirar o peso da equipe do ano passado. E eu acho que ele tá certo, inclusive, né? Aconteceu isso com o Fluminense também, né? Ah, essa equipe que ganhou a Libertadores, ela é boa e tal. Ela é boa, mas é um outro momento. Aquele grupo de jogadores que o Renato Paiva até falou na sua última entrevista, não existe mais. Já saiu todo mundo. Então estão criando uma identidade nova. Ele precisa de encorpar o seu time, achar qual é o time titular dele, porque dessa vez ele barrou o Arthur e jogou com o Mastriani, né? Então é o Mastriani, é o Arthur, é um 4-4-2, não é um 4-4-2, é um 4-3-3. Então ele tá conhecendo a equipe do Botafogo, o grupo do Botafogo, para depois definir o que ele tem de melhor aí. Ele entrou diferente contra o Fluminense e deu certo. Entrou com o Igor Jesus e Mastriani no ataque. E agora no segundo semestre parece que vai voltar aquele jogador, o Wendel, né? Vai entrar no o Botafogo. Wendel foi contratado, né? Parece que ele vai estrear em julho ou agosto. Aham. Quando ele estrear e entrar aquele Natan e esse Santi Rodrigues, tu acha que o Botafogo melhora? Então, eu tava até conversando com os amigos botafoguenses, eu falei, rapaz, o Wendel é bom jogador, mas ele vai entrar onde? Ele vai entrar na do Marlon Freitas ou do Gregory? Porque o Wendel não é de terceiro homem de meio campo, né? Ele é de segundo volante ou primeiro volante, né? Ele não tem característica de chegada, né? Ele tem característica na pegada, na marcação forte, né? Então, pra mim, o Botafogo comprou um jogador que é muito talentoso, mas numa posição que pra mim não precisa. Mas se ele quer reforçar o elenco, for uma oportunidade de negócio, eu entendo assim. Mas o Santos precisa melhorar um pouco ainda, não vi muito pouco do Santos, ele chegou, jogou pouco, lesionou, agora que tá voltando, né? E esse Natan que veio do Grêmio, você conhece? É bom jogador. O Renato gostava muito dele. Eu lembro de uns jogos dele na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro ano passado. Ele é uma fumaça danada, né? Então o Renato Paiva precisa entender o que ele quer de melhor. Se é o Arthur, que chegou com mais nome, mas não vem desempenhando um bom papel, ou se vai ter a oportunidade do Natan. Eu até achei que o Natan fosse entrar contra o Fluminense no último jogo, mas ele acabou entrando com o Mastriani. Então o Renato Paiva ainda tá conhecendo seu elenco ainda, ô Júlio. Agora vamos falar de Flamengo. O Pedro voltou. Na tua opinião, em que prateleira que o Pedro tá assim como centroavante do futebol brasileiro? No Brasil? Isso. Pra mim ele é melhor. Pra mim o Pedro é melhor centroavante no Brasil. Destaca aí as qualidades dele. Então, o Pedro ele tem um pouco de tudo, né? Mas você que foi centroavante, pivô, né? Ele tem um pouco de pivô, isso que eu ia falar, tem um pouco de pivô, Isso. tá? Ele, apesar dele ser alto, ele não é caneludo, né? Ele é habilidoso, Isso. ele costuma... ele dá uns dribles, às vezes, de longo, mas são dribles que são dribles concertantes, né? Inclusive, num lance contra o Corinthians, quase que ele faz um golaço de placa, né? Deu uma caneta no malandro do Corinthians, no zagueiro, e quase que o Hugo acabou salvando, né? Aquela que ele chutou de esquerda, o Hugo salvou com o pé. Isso, salvou com o pé. Depois ele cortou o zagueiro de novo pra dentro. Todo mundo esperava que ele fosse bater, ele trouxe pra dentro. Então ele matou o zagueiro. Então ele é inteligente, sabe se posicionar, faz um pivô, como foi o segundo gol do Arrascaeta, que a bola entrou nele. Acho que o De La Cruz deu o passe, ele ajeitou para o Arrascaeta e pegou de frente. Então, o Pedro bem, a gente só lamenta as duas condições que ele teve na carreira, né? Ele já teve dois cruzados, né? Teve um pelo Fluminense contra o Cruzeiro, que estava vendido pro Real Madrid. Acabou, né? A negociação acabou ficando para trás. E esse outro segundo agora pela seleção que ele estava lá. Mas para mim, centroavante, ele reúne todas as características para a seleção ganhar muito com ele. E você gosta dessa contratação do Jorginho pelo Flamengo, se vier mesmo? Você assiste Premier League? Então, o Jorginho é um jogador que tinha muita moral na Inglaterra, né? Principalmente na seleção italiana, como capitão. Isso. No Chelsea ele foi melhor do que no Arsenal, né? Mas tendo Pulgar e De La Cruz, precisa dele? Então, eu já vejo o movimento do De La Cruz, do Flamengo começar a pensar, eu tenho informações dentro do Flamengo, que o De La Cruz ele só consegue jogar 45 partidas no ano. Em alto nível, né? Justamente pela fragilidade física dele, né? Sim. Tanto é que ele foi poupado na altitude, ele nem foi, né? Sim. Então o Flamengo tá tentando, claro, melhorar esse lado, mas eu acho que é um jogador que, se ele não jogar, ele tem outro para entregar. E a competição no Flamengo é muito forte, né? O elenco é muito forte, né? Então o cara ele não se acomoda, né? Porque se acomodar, o outro vem e atropela.
Até o próprio Arrascaeta, que era um jogador que vinha num ano ruim, ano passado, esse ano tá muito bem, e vinha o Luiz Araújo muito bem também, né? Então, pô, tá na hora do Arrascaeta sair e bota o Luiz Araújo. O Arrascaeta começou a jogar, o Araújo voltou pro banco, né? Dá uma olhada por aí. E o que você acha da diretoria? Que os meninos da base, eles quase não colocam para jogar, e os que colocam se destacam e eles vendem logo. Como é que é essa política do Flamengo? Então. Ou é todo time assim? Não, o Flamengo nesse momento é isso, né? Isso. Por que o Flamengo vive esse momento? Porque em cima tá dando resultado. O zagueiro da base, ele é um zagueiro importante, ele tá bem. O Flamengo foi campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial de novo contra o Barcelona, né? Vai ser agora no Maracanã, final Flamengo e Barcelona. Sub-20? Sub-20. Ah, tá. O Barcelona ganhou a final, vai ser Flamengo e Barcelona agora, se eu não me engano, dia 23 de agosto, um negócio assim, um pouco mais pra frente. Vai ser no Maracanã, inclusive. Então, o Flamengo ele cria os jogadores, um elenco muito forte na base. Aí sobe. Isso. O zagueiro sobe, ele vai barrar o Léo Pereira? Ele vai barrar o Léo Ortiz? O Meicão vai barrar o Pulgar? Ele vai barrar o Arrascaeta? E o empresário, o jogador, é um ativo do Flamengo. Se o Flamengo deixar o jogador ali parado, ele vai perder esse time do jogador. E por que estão deixando o Lohan na geladeira assim? Mas o Lohan é jovem, 17 anos, né? Então 19, o Lohan... 19, né? Mas o Lohan teve... Eu não sei o que teve, mas parece que teve alguma coisa com a vida privada dele, né? Sim. Eu não posso estar afirmando aqui, mas o Lohan... Ou então questão de contrato, de renovar contrato. Porque assim, por que o Flamengo tem que vender? Ele tem que vender pra manter o que ele tem, né? Pra manter o Gerson, o Arrascaeta, o Pulgar. A base, promovendo a base, se não tiver condições de ir em cima... Porque assim, as pessoas confundem muito, Júlio. As pessoas acham que todo garoto da base é pra performar em cima. Ah, tá. Às vezes não, às vezes ele é pra vender mesmo. Sim. E tem jogador que é o mercado europeu que é o melhor, aí tem jogador que é o mercado asiático que se adapta bem, agora o mercado árabe tem, a Premier League, o Flamengo tem lá o centroavante, né? O que joga lá no... Fugiu o nome dele agora, um centroavante também da Premier League. Então assim, quando sobe pra base, não necessariamente o cara vai brilhar em cima. Agora, o retorno financeiro ele é importante pra se manter essa estrutura que o Flamengo tem, né? Agora vamos falar de Vasco. O Carille foi demitido no domingo, né? O Fernando Diniz vai vir mesmo? Ou você sabe assim, de um outro treinador? O que está sendo falado é o Fernando Diniz e o Luiz Castro, né? O Luiz Castro eu acho que não vai trazer pela questão financeira, né? E o Fernando Diniz é mais viável, né? O Pedrinho gosta muito do Diniz, né? O Pedrinho, inclusive, numa coletiva, que eu estava na coletiva, passou e falou lá, Diniz, você é soda, né? Então, eu acho que ele vai por esse caminho, é um treinador mais barato também do que o Luiz Castro. Mas o Diniz vai ter problema com esse time do Vasco. Esse time do Vasco ele foi montado para viver, para jogar de forma reativa, né? Com o Carille, né? Ele ter aproximação, ter posse de bola com jogadores que não tem na sua característica esse fundamento, ele vai sofrer um cadinho. Porque o Vasco tem Piton, o lateral direito Paulo Henrique é muito bom, Isso, muito mas tem muito ofensivo, mas tem na dupla de zaga o João, né? O João Vitor, né? João Vitor e Lucas Freitas. E Lucas Freitas que não tem muita habilidade ali, né? O próprio Léo Jardim com o pé não é dos melhores, né? Entendi. Então, se o Diniz vier, vai ter dificuldade para implantar o seu ritmo, sua forma de jogar. E os volantes do Vasco? O que você atribui que sempre o Hugo Moura joga de titular e o companheiro dele sempre muda de um jogo pro outro? O Hugo Moura já acabou virando titular com o Carille, né? Ano passado, com o Paiva, né? Era o Rafael Paiva, que era o treinador do Vasco. Isso. Ele oscilava muito em jogos que ele é reserva, jogos que ele é titular. Eu acho que ele tem um bom jogador, o Hugo Moura. E o seu companheiro ali é conforme o momento. Quando você tem uma lacuna que não tá definida, aberta, eles acabam buscando jogadores para colocar por ali, né? Isso. Então, essa segunda lacuna do Vasco ainda não tá totalmente aberta, né? Tá aberta, porque não tem nenhum jogador. O esforço acabou não vingando para ser titular absoluto. Isso. E aí fica nesse... O Tietê chegou a ser titular com o Carille, né? Mas machucou, né? Então, de fato, o Hugo é o único que mantém a confiança do treinador. Vamos ver se chegando outro treinador, se vai ser ele mesmo. E o Ryan, ele se destacou na seleção sub-20, né? Por que no Vasco profissional ele não tá tendo o mesmo desempenho? Porque o peso é outro, né? O Júlio, eu costumo falar que, assim, futebol de criança é futebol de criança, futebol de adulto é futebol de adulto. Porque, assim, tem muitos jovens na base que a cobrança na base ela é menor. Entendi. Você imagina um Vasco e Flamengo jogando em São Januário na base. Então, assim, se ele jogar mal, quem é que vai criticar ele? O treinador, a família e por aí vai. E jogar um Vasco e Flamengo no Maracanã para 50 mil pessoas, 60 mil, seja o valor que for, se ele jogar mal, no dia seguinte o porteiro vai cobrar ele. O porteiro vai cobrar, o rapaz do jornaleiro, o rapaz do mercado. Então a cobrança é maior. E para jogar em cima é mais pesado, né? O psicológico tem que estar bem. Então o Ryan é um bom jogador pelo Vasco, tem muita força, né? É um jovem canhoto, atacante.
Então, o Vasco tem que ter um pouco... Nesse momento do Vasco, você usar a prata da casa acaba sendo a solução porque não tem dinheiro para contratar. Diferente do Flamengo, que tem dinheiro para contratar, não precisa usar a base. Entendeu? Então, essa curva aí. Mas é um jovem muito talentoso que ainda tem muito a dar à igreja pro torcedor vascaíno. E você concorda com o Pedrinho que o Vasco tem time, tem elenco para ser G8 no Brasileiro? Não concordo. Não concordo com o Pedrinho. Eu acho que o Vasco não bate G8. Eu acho que tem equipes melhores que o Vasco, tá? Rápida reflexão, Atlético, Mineiro, que não começou o campeonato oscilando, mas pra mim, Palmeiras, Botafogo, o próprio Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? O Bahia. Então, só aí eu já falei mais de 8 já. Então, o Vasco pra mim bate ali entre 10º, 12º, 13º. Na segunda parte da tabela, pra mim, essa equipe do Vasco ali. Assim como o Fluminense, o Corinthians e o Santos trocaram de técnico, né? Você gostou do Corinthians optar pelo Dorival e o Santos pelo Kleber Xavier? Então, o Corinthians foi pro Dorival, que era o mais fácil do mercado, né? Era o técnico que saiu da seleção, desempregado, conhece o futebol brasileiro, mas fechou por uma baba lá também, né? Mais de 3 milhões, né? Então tem que dar retorno pro Corinthians. Se não der retorno, a torcida fiel vai ficar doida, né? Mas é um técnico que foi muito bem na seleção. Não foi muito bem na seleção, mas foi muito bem no Flamengo e no São Paulo, né? Conquistando títulos. Na seleção hoje a gente vive uma crise institucional muito grande na CBF, né? Agora dizem que vai ser o Ancelotti novamente treinador. Então o Dorival vai começar um trabalho no Corinthians. O Corinthians é o seguinte: o Corinthians é igual ao Flamengo, você tem que ganhar todo jogo. Se você não ganhar, se não ganhar, dá problema, né? Então ele vai enfrentar um momento de estabilidade, mas o Corinthians dentro da sua arena é muito forte, né? Então vamos torcer para esse trabalho do Dorival. Já no trabalho do Kleber Xavier, é uma aposta. É uma aposta, né? E tudo bem que tá a comissão técnica toda do Tite, né? Isso. E certamente pode ser que o Tite em algum momento seja inserido de uma forma por trás, né? Pra ajudar o Kleber, né? Que ele já começou a carreira solo ano passado, já foi demitido, né? Ele foi para um clube e foi demitido. E ele veio com o César Sampaio, que já estava no Santos, com o filho dele também, com o Matheus Bach. Matheus Bach e também com o Fábio Marecegian, que é preparador físico. Então, essa equipe é a equipe toda do Tite sem o Tite, né? Entendi. E o Tite vivendo esse momento complicado na sua vida particular. E seleção brasileira, você acha que deve esperar pelo Ancelotti mesmo ou deve buscar outro treinador? A seleção brasileira é muito complicada, né? Já falei aqui em crise institucional, que é o que ela vive. Mas todas as fontes que eu tenho, fontes dizem que o Ancelotti já está contratado, né? Sim. Ele vai ser anunciado em junho, né? Antes das eliminatórias. Mas é um trabalho diferente. Eu não vejo nenhum problema em estrangeiro comandar a seleção. Eu acho que o que vai me estranhar é se o Ancelotti não morar no Brasil, né? Ele tem que morar no Brasil, tem que ver o Campeonato Brasileiro, né? Ele tem que ver os jogadores lá de fora também. Mas, por exemplo, se ele não vê o Campeonato Brasileiro, o Gerson não vai se titular na seleção dele, né? Porque se ele não vê o Brasileiro, o Gerson é titular. Ele vai continuar com o Bruno Guimarães, esse cara que só joga e não acontece nada, né? Então, eu sou um dos críticos do Bruno Guimarães. Mas ele tem que morar no Brasil, né? Pra poder comandar a seleção. Não vejo nenhum problema em ser técnico estrangeiro, desde que more aqui. Dedé, você gostou do volume de jogo? Pô, muito bom. Voltaria outras vezes? Claro, sempre que for possível. Deixa as tuas redes sociais e o endereço da tua web rádio. Bom, vamos lá. Então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Senti muita vontade por todos aqui. Júlio, então, Web Rádio Fluminense, tem nas minhas redes sociais, meu Twitter também, Dedé Onelei, o Instagram, e também tem meu Instagram pessoal, que é o André Onelei, e nosso aplicativo lá no YouTube também. E volume de jogo, parabéns pelo trabalho aí, sensacional, Gil. Galera, volume de jogo de hoje está chegando ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abração. Valeu!